Eu me sinto perfeitamente à vontade, senhor presidente. E por que não dizer, com bastante satisfação, em dar o meu aprovo ao documento que me é apresentado. Você vai ouvir agora as gravações da reunião que jogou o Brasil na ditadura. Às favas, senhor presidente. Neste momento, todos os escrúpulos de consciência. Há exatamente 30 anos, o presidente Costa e Silva reunia todo o ministério para discutir a decretação de um ato institucional que dava poder absoluto ao governo militar. As gravações documentam um momento dramático da história brasileira. Senhoras e senhores, boa noite. A Agência Nacional, no Ministério da Justiça, passa a falar diretamente do Palácio Laranjeiras para um importante comunicado do governo federal ao povo brasileiro. Março de 68. A polícia mata no Rio o estudante Edson Luiz. No interesse de preservar a Revolução, Junho. A passeata dos 100 mil protesta contra o regime militar, instalado 4 anos antes. o presidente da República... Setembro. O deputado Márcio Moreira Alves discursa na tribuna da Câmara contra a invasão da Universidade de Brasília e ataca os militares. Eu disse, olha, as namoradas dos cadetes não devem dançar com eles, as mulheres dos militares não devem se entregar a eles, fazer uma greve, enquanto que eles não deixarem de torturar, de praticar violências. Pressionado pelos militares, o governo pede à Câmara licença para processar o deputado. A Câmara nega o pedido no dia 12 de dezembro. A decisão revolta os militares, que cobram uma reação do governo. Os militares, desde janeiro, estavam procurando um pretexto para fechar tudo, para instaurar a ditadura completa. Meu discurso, que era simples, que tinha uma conotação sexual também, serviu para este pretexto. Considerando que todos esses fatos perturbadores da ordem são contrários aos ideais e à consolidação do movimento de março de 1960. Sexta-feira, 13 de dezembro, o presidente Costa e Silva reúne o Conselho de Segurança Nacional no Palácio Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Na pauta, a aprovação do ato institucional número 5, o AI-5, um conjunto de medidas que dava poderes quase absolutos ao governo militar. Por ordem do presidente, toda a sessão é gravada. Costa e Silva abre a reunião de forma dramática. Ao fundo, pode-se ouvir a sirene de carros da polícia. O presidente da República, que se considera ainda um legítimo representante da Revolução de 1964, 31 de março, deixa num momento crítico em que ele tem que tomar uma decisão optativa. Ou a Revolução continua, ou a Revolução se desagrega. O presidente quer ouvir a opinião de todos. O primeiro a falar é o vice-presidente Pedro Aleixo. E se isso me parecia aconselhável, seria antes de exame de um ato institucional, seria a adoção de uma medida de ordem constitucional. Essa medida seria a suspensão da Constituição por intermédio do recurso de Estado. O alerta de Pedro Aleixo não sensibiliza os ministros e chefes militares que integram o Conselho de Segurança Nacional. O que tem que fazer é realmente uma repressão, acabar com essas situações que podem levar o país não a uma crise, mas um caos que nós não sairemos. É oportuno, portanto, fazer qualquer ato institucional como este. O presidente da República, em qualquer dos casos previstos na Constituição, poderá... O
ministro das Relações Exteriores, Magalhães Pinto, apoia a decretação do AI-5. Eu também confesso, como vice-presidente da República, que realmente, com este ato, nós estamos instituindo uma ditadura. E acho que, se ela é necessária, devemos tomar a responsabilidade de fazê-la. O hoje deputado Delfim Neto reivindica poderes maiores para o presidente. Estou plenamente de acordo com a proposição que está sendo analisada no Conselho. E, se Vossa Excelência me permitisse, direi mesmo que creio que ela não é suficiente. E deveríamos dar a Vossa Excelência, ao Presidente da República, a possibilidade de realizar certas mudanças constitucionais, que são absolutamente necessárias para que esse país possa realizar o seu desenvolvimento com maior rapidez. O ministro da Agricultura diz que os militares foram pacientes. Acredito até que as Forças Armadas foram, vamos dizer assim, magnânimas, porque não reagiram com desforço pessoal, que seria talvez o meu caso. O ministro Jarbas Passarinho também fala em ditadura. Sei que a Vossa Excelência repugna, como a mim, e creio que a todos os membros desse Conselho, enveredar pelo caminho da ditadura pura e simples. A me parece que claramente é esta que está diante de nós. Às favas, senhor presidente, neste momento, todos os escrúpulos de consciência. Se nós tivéssemos impedido de dar ao presidente os meios que os militares cobravam, um único meio possível de manter a ordem, e nós tivéssemos entregue o país aos comunistas, qual era o maior arrependimento? Fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem... Eu não sabia o que eu ia ler. E eu fui tomando conhecimento do que eu estava lendo ao ler. Foi o texto mais difícil que o senhor leu? Pela situação? Foi. As medidas corretivas propostas nesse momento parecem-me, assim, as mais adequadas, intransferíveis e convenientes. Acho que não se trata de discutir ou pensar de que estaremos em ditadura ou não, mas sim, e é o fundamental, em preservarmos a ordem, a segurança interna e, quem sabe, até a integridade nacional. Não pode haver nenhum argumento formal, nenhuma consideração de ordem abstrata que justifique a permissão da implantação da desordem nesse país. É necessário realmente assumir a responsabilidade de uma ditadura, mas a ditadura só será ditadura na medida em que os poderes excepcionais que estão sendo concedidos ao governo forem usados arbitrariamente. O presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e caçar. O Congresso Nacional foi fechado naquela mesma sexta-feira. Durante os 10 anos em que esteve em vigor, o AI-5 foi utilizado para caçar cerca de 350 mandatos de deputados, senadores, vereadores e prefeitos. Quase outras 900 pessoas receberam punições. Entre elas, o então professor da USP, Fernando Henrique Cardoso, aposentado à revelia. O AI-5 deu respaldo também para censura, torturas e prisões ilegais. O ator Mário Lago foi preso no dia seguinte. Não havia acusação. A acusação é de não pensar com eles. Eu me sinto perfeitamente à vontade, senhor presidente. E por que não dizer, com bastante satisfação, em dar o meu aprovo ao documento que me é apresentado. Se não tomarmos, nesse momento, essa medida que está sendo aventada, amanhã vamos apanhar na cara, senhor presidente.
chefe da Casa Civil acusa parlamentares. Não constitui também novidade de que alguns membros do Congresso Nacional são os líderes deste processo contra-revolucionário. O que fez o senhor votar a favor do AI-5? Um dever de lealdade para com o presidente da República. O presidente da República teria sido deposto naquele dia, se ele não conseguisse dominar a situação. O ministro da Justiça chega a classificar o AI-5 como instrumento de democracia. Também não acredito que se estabeleça uma ditadura. O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Um momento importante das gravações. O próprio presidente Costa e Silva considera o ato uma violência. Eu confesso que é com verdadeira violência aos meus princípios e ideias que adoto uma medida como essa. Mas adoto porque estou convencido que é do interesse do país, é do interesse nacional, que ponhamos um basta à contra-revolução. Antes de encerrar a reunião, Costa e Silva se refere ao vice-presidente Pedro Aleixo, o que era contrário ao AI-5. Devemos, portanto, respeitar o seu voto. Embora não seja o da maioria do Conselho, eu prezo muito a sua opinião. E peço a Deus que não me venha amanhã convencer de que ele estava certo. O presente ato institucional entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. Brasília, 13 de dezembro de 1968. Assinado, presidente Arthur da Costa e Silva.